Então, inicialmente, devido ao grande número de questões que a gente tinha para entregar, aqueles professores que não tinham uma aula mais tradicional acabava sendo mais confortável, porque normalmente dentro da matemática a gente tem 1.000 questões para realizar, conforme é dado o livro base. O professor não seleciona quais questões que ele acha mais adequado, conforme a metodologia avaliativa que ele pretende realizar. Então, devido a isso, aqueles professores inicialmente que tinham uma metodologia de aula mais parecida com a escola era confortável. Depois de algum tempo, isso não era mais totalmente adequado. Só que naquele primeiro momento, para não ter um choque de realidade tão grande, eu acabava me identificando mais e não sentindo tantas dificuldades na disciplina quando o professor tinha essa metodologia, pois era difícil às vezes se localizar nesses livros didáticos. Alguns livros também não eram em português, o que às vezes também dificultava, a gente às vezes não sabia utilizar, porque dentro dos livros bases da escola é muito sucinto, né? E é tudo mais ilustrado, é tudo mais resumido. Além do fato também que normalmente na escola, né, a gente tem o costume de ter vários processos, né? Tipo, tem um trabalhinho ali, tem uma lista de exercícios para entregar, além das provas, o que na faculdade já é totalmente diferente. Normalmente os professores dão 3 provas, que é a única forma de avaliar o aluno. Então, se o aluno não tem uma facilidade, por exemplo, e às vezes também tem a questão da ansiedade, de memorizar um grande número de informação e ser avaliado em momentos únicos, se o aluno acaba tendo dificuldade nesse processo, infelizmente é o único meio de avaliação que a maioria das vezes ocorre dentro da matemática. Por isso que justifica muito do grande número de reprovação e poucos concluintes. Também tem que ser evidenciado que eu tinha 3 outros irmãos que já haviam frequentado, né, a universidade, mas algumas pessoas é a primeira vez que estão numa universidade, nenhum membro da sua família chegou a conseguir ir para o ensino superior, então eles não conseguem ter nenhum tipo de ideia de como que é realizado as aulas, as provas, como que é, por exemplo, a questão de crédito, aprovação mínima por semestre, a questão de frequência de aula. E isso não é também explicado para a gente dentro da escola. Outro fato também, só aproveitando o gancho e a imagem estava oportuno, é já ir marcando dentro das resoluções das listas algumas observações, alguns detalhes que eu poderia vir a esquecer. Como eu já havia evidenciado, quando o professor passava essas listas, eu ia eliminando as que eu fiz ou colocando ponto de interrogação, igual dá para ver ali na sessão, quando eu não conseguia fazer a questão ou fazia metade dela. Além disso, também eu conseguia utilizar de vários recursos, como cores, para facilitar, né, dentro desse processo de resolução. A questão das listas, provas, a gente também tem o fato de ter muitos textos e trabalhos para entregar. Então, eu tentava ir sempre demarcando, né, nas laterais quais seriam as observações para isso me ajudar quando eu teria que entregar alguma atividade base e aí conseguiria ter algumas reflexões já para ir resgatando e respondendo alguma questão ou fazendo alguma escrita reflexiva. Eu tentava também utilizar algumas outras estratégias para conseguir ler toda essa quantidade de texto, que para mim sempre foi uma dificuldade, que eu vou explorar um pouco melhor à frente. Como eu já evidenciei, em grande parte da minha faculdade eu realizei online devido à pandemia e no início dela eu acabava fazendo a leitura de textos online, só que depois de um tempo, por cansaço da visão, eu já ter ficado exposto à tela grande parte do dia, eu dava preferência de fazer a leitura no papel e também eu conseguia aí fazer as anotações a lápis do lado, né? Outra questão também que era comum para mim manter organizada dentro desse cenário e conseguir também me identificar no texto, as partes que eu queria achar, era colocar algumas palavras-chave que simplificavam ou que o parágrafo respondia. Também utilizava uma questão de cores para demarcar o que era menos ou mais importante. No geral, era isso que eu queria discutir com vocês.